Bom dia, querido e querida que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um culto online da Nova Estação. Convido você a se concentrar, a separar um pouquinho das coisas que você está fazendo aí, a deixar um pouquinho de lado as suas preocupações e aproveitar desse momento na presença de Deus. Convido você a mandar esse culto ou compartilhar esse culto com outras pessoas e também a estar atento ao que Deus vai falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nos colocamos na sua presença. Eu coloco a vida de cada um que está aqui acompanhando este culto, coloco a casa de cada um, coloco as famílias de cada um na sua presença, Pai, e peço que o Senhor venha trazer sobre eles a sua mensagem, Pai, trazer as suas bênçãos sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vem com o seu poder, vem com a sua graça, invade as nossas vidas, transborde em nós mais da sua mensagem e toca onde o que o Senhor deseja e aonde que a gente precisa ser tocado. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, nos colocamos na sua presença para que o Senhor venha fazer em nós o que o Senhor quer. Age em nós, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que
lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Quantos estão animados por estar na casa de Deus? Amém. Sabe que nessas últimas semanas Deus tem me levado a refletir sobre o lugar que eu tenho habitado. E quando eu falo sobre lugar, e eu estava ali embaixo agora, eu falei, poxa vida, o Zé está pregando a minha palavra. O que está acontecendo? Eu falei, eu vou subir e eu vou fazer a oração e vou falar, amém, sejam abençoados, pode ir para casa. Porque o Zé pregou a minha palavra. Ai, Jesus, voltou. O Mac deu uma bugada aqui. E eu falei, e o Zé começou a falar sobre um lugar de estar, um lugar para pertencer. Eu falei, cara, como Deus Ele conecta as coisas de forma perfeita. E quando Deus começou a falar ao meu coração sobre esse lugar de estar, esse lugar que eu tenho habitado, eu não quero dizer num lugar físico, né? Aqui a gente está na Rua do Osmio, 1665, ou a rua da sua casa, número tal, CEP 13450, se você é de Santa Bárbara, o final cada um tem o seu. Não é um lugar físico, mas Deus tem me levado a refletir aonde o meu coração tem habitado. Ele tem habitado nos meus próprios desejos ou no centro da vontade dele? E eu amo estar aqui. E até na semana passada eu falei para o Hugo assim, nossa, estava vindo para cá, né? E eu falei para ele assim, nossa, hoje eu não tô bem. Eu estava bem, mas não estava bem. Estava cansada. Sabe quando você está cansado? Quantos às vezes não se sentem assim? Né? Hoje mesmo, aquela chuvarada, eu falei, meu Deus, que chuvarada, né? E semana passada eu estava assim, desanimada, estava cansada, com um peso, né? Mas eu vim porque eu amo estar aqui. Eu vim porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com você, eu vim. E eu saí daqui tão impactada na semana passada com o mover do Senhor, com a unção do Senhor, com a densidade da presença de Deus. Os 2 cultos foram cultos muito fortes, muito poderosos. Eu saí transformada naquele dia, na semana passada. E meu físico continuou cansado. Continuou cansado. Mas dentro do meu coração, gerou tanta expectativa dentro do meu coração, que eu falei, semana que vem vai ser punk, vai ser bom. A presença de Deus vai estar lá, e eu vou estar lá de novo. Eu posso estar cansada, pode chover o dilúvio, mas eu vou estar lá, eu vou subir naquela arca. E a gente está aqui. Pergunte para a pessoa que está do seu lado assim, você está animado? Responde, né? Não é só perguntar. Está animado ou não está? Responde. Amém? Fala assim para ela, se você não tiver, se anima. Porque Deus está aqui. Ele marcou o encontro com você hoje. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 27. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Salmo 27, do 1 ao 4. E diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando
Malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos. Eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos animados por estar na sua casa mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Obrigado porque o Senhor é o nosso Abba, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor nos envolve nos teus braços de amor. Que privilégio, Senhor, nós temos de sermos aceitos por Ti, de sermos moldados por Ti, de termos acesso a essa doce presença, a essa tão suave presença, mas que ao mesmo tempo é tão forte, é tão profundo, é tão denso. Senhor, se há alguma coisa em nós, o nosso coração, que tenha qualquer pontinha de dúvida, Senhor, qualquer pontinha de dúvida sobre a Tua presença, Senhor, que saia do nosso coração agora, ó Pai. Se há, Senhor, algum medo que nos impede de estar na Tua presença, Senhor, tira, Senhor. Nós queremos morar neste lugar. Senhor, nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa afeição, tudo está voltado para o Senhor agora, para a Sua doce presença. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ensine a viver neste lugar. Senhor, aumenta, Senhor, a nossa fome. Aumenta, Senhor, a nossa sede pela Tua presença. Ensina, Senhor, ensina-nos, Senhor, o Teu caminho que é justo. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor sempre nos acolherá. Sempre nos acolherá. Por isso, Senhor, nós Te buscamos. Nós buscamos a Tua presença. Nós Te pedimos, Senhor, não esconda o Teu rosto de nós. Não esconda a Tua face de nós, Senhor. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza. E nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse salmo, o Salmo 27. E a gente lê o trechinho dele aí, né? Ele vai até o versículo 14, a gente só vai trabalhar de 1 ao 4 hoje. E o livro de Salmo, não sei para você, mas para mim, quando eu leio, ele parece terapia. Porque parece que assim, a gente encontra aqui dentro alívio para a nossa alma, nesses salmos aqui. A gente encontra conforto para nossas tribulações, para aquilo. A gente encontra fortalecimento nos salmos. Existe consolo quando nós estamos quebrantados, quando a gente está quebrado mesmo. E é engraçado, né? Porque se a gente lê cada salmo, tem uma palavra específica para o nosso coração. E todo mundo lida com situações adversas no dia a dia, certo? A gente não vive só caminhando em passos verdejantes. A gente vive dias de vales, a gente vive dias de lutas. E muitas vezes a gente se frustra e a gente não consegue expressar da melhor forma as nossas dores e angústias. É incrível o quanto os salmos, a gente lê, se identifica e fala, nossa, é isso que eu sinto. E eu até coloquei como exemplo aqui, que logo depois que a minha mãe faleceu, e alguns já até ouviram, já falei várias vezes, né, da forma que eu lidei com o luto e tudo mais. E eu me lembro que eu estava fazendo um plano de leitura anual, que não era esse, era um outro, porque eu lia um capítulo de Gênesis, um capítulo dos Evangelhos e lia um salmo. Então, era outra forma de ler a Bíblia. E eu lendo ali, eu cheguei no Salmo 77, que não é ele que nós vamos orar, mas eu só estou dando um exemplo de como os salmos podem nos ajudar a lidar com a nossa vida, com a nossa situação. E eu li o Salmo 77, e se você pegar a minha outra Bíblia, não essa, que é a minha Bíblia de estudo, você vai ver destacado em rosa, que eu escrevi bem grande, assim que eu me sinto quando minha mãe morreu todos os dias. Depois você vai ler lá. Se você tem alguma dor de luto, vai lá e você vai se identificar com aquele salmo. Assim que eu me sinto desde que minha mãe morreu, eu escrevi. E essa semana eu estava estudando sobre os salmos, eu reli aquele salmo e eu falei, cara, como que
o salmista sabe o que eu estou sentindo. Né? Eu me identifiquei tanto ali. E aí depois, ali nos versos seguintes daquele salmo, né, ali fala, eu anotei em cima, sempre lembrar do que Deus já fez nos momentos de angústia. Que o salmo falava sobre angústia, era o que eu estava sentindo na hora. Então, os salmos, ele tem esse poder de trazer de volta a esperança para o nosso coração. Ele tem esse poder de renovar a nossa alegria, renovar a nossa fé. Em qualquer situação, é o meu conselho de hoje. Pegue um salmo, leia, ele pode te ajudar. Pode fazer terapia também. A Natália é nossa psicóloga de plantão. Propaganda da Natália aqui, brincadeira. Mas, assim, faça terapia, mas leia salmos. Até o Dr. Jonas, ele tem não sei se ele continua fazendo a salmoterapia, né? Todo dia ele entrava pela manhã e fazia a salmoterapia. Ele lia um salmo e funcionava como uma terapia. Meu, é incrível. A Bíblia tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder. E apenas para conhecimento, porque para mim a Bíblia é muito curiosa. Eu leio a Bíblia, eu quero me aprofundar, eu quero saber o que significa. Eu leio uma palavra e falei, por que está escrito isso? Né? O livro de Salmos é uma compilação de diversas antigas canções, poemas de diversos autores. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, mas tem salmo de Salomão, tem salmo dos filhos de Corá, tem outros salmos escritos por outras pessoas. E no hebraico, salmos não sei se vou falar certo, Sefer Tehillim. Falei certo? Acho que sim, né? Você está estudando, você está à frente, né? Que significa livro de louvores. Então, assim, é muito incrível isso, porque foram escritos em diversos tempos, compilados, e me abençoam e me fortalecem. E o que sempre me impressiona na Bíblia, né, são as conexões. O Lucão sempre fala isso. E o livro de Salmos é o livro do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. É o livro mais cristocêntrico, vamos dizer assim, que tem mais Cristo no Velho Testamento do que todos os outros livros. E isso é incrível, porque a gente percebe a conexão, que Deus não deixa a ponta vazia assim, ó, voando. Ele conecta tudo, tudo. Quando se lembram daquela imagem, depois a gente nem tem aqui, mas das conexões da Bíblia, são milhares de conexões entre o Novo e o Velho Testamento. E eu estou falando isso, sabe por quê? Porque isso é apaixonante. É muito legal. Mas hoje a gente só vai conversar sobre 4 versículos. Foi só uma aula para você. Então acompanha aí comigo, vamos ler novamente Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O tema da minha palavra é uma coisa peço. E a gente vai chegar lá, só no versículo 4 no final. E nós vamos caminhar nesses 3 versículos até chegar no versículo 4. Mas dos versos 1 ao 3, o salmista, que aqui o autor do salmo está aí, Salmo de Davi na sua Bíblia. Foi Davi que escreveu. Davi está mostrando ali a confiança nesses 3 primeiros versículos, que ele tinha em Deus, o tamanho da grandeza de Deus na vida dele. Ele mostra aqui nesses 3 primeiros versos a intensidade, a intimidade que ele tinha com Deus. E isso, os 3 versículos, dão como consequência o versículo 4. Que apenas uma coisa Davi queria. Davi era rei. Ele era provavelmente o homem mais importante ali daquela época dele, dali onde ele morava. Ele era o rei de Israel, mas só uma coisa ele tinha em mente. Só uma coisa queimava no coração dele. Uma coisa só fazia ele acordar pela manhã todos os dias. Uma coisa só trazia propósito para a sua vida. E ele começa dizendo no verso 1, o Senhor é a minha luz. E você pode perceber aí na sua Bíblia, eu quero que você veja que Senhor, aí na sua Bíblia, não sei se no celular está assim, mas provavelmente deve estar, está em caixa alta.
Está em letra maiúscula. Sabe por que está em letra maiúscula, em caixa alta? Porque Senhor está se referindo a Adonai, ao nome de Deus. Só que Adonai também não é a forma original. A forma original, ela se resumia a um tetragrama de 4 letras, YHWH. A gente fala Yavé, Yahweh, Yavé. Mas é o nome próprio de Deus. Essas 4 letras, YHWH, esse tetragrama, é o próprio nome de Deus. Então, Davi está falando aqui, o próprio Deus, o eu sou o que sou, aquele mesmo Deus que apareceu para Moisés lá na sarça ardente, porque foi dessa forma que Deus se apresentou para Moisés, eu sou o que sou, Yahweh, não sei se é assim que fala, não deve ser, mas a gente fala do nosso brasileiro. Brasileiro, é isso mesmo. Davi está falando assim, Yahweh, YHWH, esse Senhor, o Adonai, esse Senhor é a minha luz. Ele está falando assim, o eu sou o que sou e serei o que serei, o Criador de todas as coisas, o que estava lá no princípio de tudo, Ele é a minha luz. A luz que traz clareza para a minha vida. A luz que me tira da escuridão. A luz que me livra de toda a minha cegueira espiritual. Esse Senhor é a minha luz. O eu sou o que sou. Esse Deus, o Senhor, é a minha luz. E Davi está falando assim, a minha total confiança está nele, porque não há escuridão na minha vida. E é interessante que lá em João 8,12, Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz na vida. Em 1 João também, capítulo 1, versículos 5 a 7, também fala, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. O fato de que Deus é luz estabelece um contraste natural com a escuridão. Onde a luz é impossível ter escuridão. Davi está ali declarando, é impossível ter escuridão na minha vida, porque o Senhor, o eu sou, o que sou, é a minha luz. Note que a Bíblia fala que Deus não é alguma luz, Ele é a luz. Ser luz é a essência de Deus. Assim como Deus é amor, Ele é luz também. Não tem como luz e trevas viverem no mesmo lugar. É impossível. Deus, Ele é absolutamente, Ele é completamente, incondicionalmente santo. Santidade e pecado, santidade e trevas, elas não coexistem. Se a gente não tem a luz, se eu não tenho a luz em mim, eu não conheço a Deus. Então, o que Davi está falando aqui, o Senhor é a minha luz. Ele habita em mim, a luz está em mim. Eu conheço Ele. Eu conheço esse Deus. Eu compreendo a verdade desse Deus. Eu vivo nessa justiça desse Deus. Andar na luz é conhecer a Deus. Então Davi fala assim, eu tenho confiança que a minha vida nunca ficará na escuridão. Ele é a minha luz, Ele me ilumina. E eu resplandeço a luz dEle. Eu reflito a luz dEle. Reflito, tá certo? Reflexiono, sei lá. Reflito, tá bom. Amém, Jesus. Porque Ele é a luz. Amém? E Davi continua falando assim, e a minha salvação. O Senhor é a minha salvação. O que Davi está dizendo é que os reis que passaram antes de mim, os reis que virão depois de mim, Moisés, que foi o legislador da lei, os profetas que passaram antes de mim, que virão após mim, nada pode me salvar, nada pode me salvar, só o eu sou o que sou, só o Senhor pode me salvar.
Porque só um Deus tão grande, só um Deus tão maravilhoso, pode olhar para mim, um pecador cruel, que há maldade em mim, e amar e me salvar. A salvação aqui que Davi está falando tem o sentido de libertação, de resgate mesmo. E eu não sei se você sabe, e isso eu não sabia. E eu falei, uau! Não sei se você sabe, mas o nome de Jesus, Jesus significa Deus é a salvação. Deus é a salvação. Em 1 Timóteo 1,15, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um principal. Jesus Cristo é a nossa salvação. Davi já tinha entendido isso. Que Jesus Cristo era a salvação. E talvez você esteja perguntando, mas por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso? O que é um Salvador? Por que eu preciso dele? A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu pequei, você pecou, eu peco, você peca. Todos nós precisamos da presença do Senhor. E se a gente não tiver um Salvador, porque nós pecamos, nós merecemos a ira e o julgamento de Deus. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele manda Jesus, Ele nos salva, Ele nos tira deste lugar, Ele nos redime, Ele nos transforma. Ele já tinha um plano preparado e isso é lindo. Mas talvez você também esteja pensando assim, eu sei que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E talvez você esteja pensando que o cristianismo é apenas um ritual. E você vem na igreja aqui, cumprir o seu ritual, você adora, você levanta as mãos, você canta as músicas. Você acha que se você não cometer alguns certos pecados, passei, estou lá, né? Piquei meu cartão, vou subir. Como que é? Que os meninos falam? Vou de arrasta para cima, glória a Deus por isso. Não vou de arrastar para baixo mais, glória a Deus. Mas isso não é o cristianismo. O verdadeiro cristianismo é uma relação pessoal com Jesus. E é isso que Davi está falando aqui. Eu tenho uma relação pessoal com o meu Deus, com o meu Senhor, com o eu sou o que sou. É isso que Davi nos ensina. E Davi continua no mesmo verso 1, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Fortaleza é um lugar de segurança, é um lugar de abrigo, de proteção. E Naum 1,7 diz assim que o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia e conhece os que neles refugiam. Sabe, muitas vezes na hora da dificuldade, na hora do problema, em vez de a gente correr para Deus, a gente corre para todo mundo, menos para Deus, na verdade, né? A gente recorre a um monte de recurso e a gente não vem aqui para ver o que Deus tem. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha fortaleza. E depois dessas 3 afirmações, ele fala assim, a quem temerei? De quem terei medo? Se eu sirvo a um Deus que é a luz, se eu sirvo a um Deus que é a salvação, se eu sirvo a um Deus que é a minha fortaleza, o que eu posso temer? Eu pergunto para você, o que você pode temer? Se você tem esse Deus, se você serve esse Deus, se você tem como Ele luz, salvador, fortaleza, o que eu posso temer? Vou temer demônio, Satanás? Eu vou temer o que estão falando por aí sobre mim? Eu vou temer mentiras que falam? Eu vou temer toda a perseguição contra a minha família? Eu vou temer o quê? Eu estou do lado de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. Davi fala, a quem temerei? Querido, não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Ele é a sua fortaleza. Você precisa correr para os braços do Pai. Amém? E a partir do verso 2, Davi passa a dar exemplo de como ele confia no Senhor. E ele fala assim, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim,
terei confiança. E talvez você pense assim, mas Davi era rei. O rei nunca sai, né? Às vezes o rei vai para a batalha, mas o rei fica lá no trono, sentado no trono, lá de boa. Não. Davi, ele enfrentou Saul, que era o rei antecessor dele. Saul perseguiu ele. Davi enfrentou um Golias, que era um gigante. Davi guerreou até com um dos seus filhos. O exército filisteus, todos esses vieram contra Davi. Todos esses vieram contra o reinado de Davi, contra o chamado de Davi. Então, Davi está falando aqui que ele não vive tranquilamente, bem bom, sentado lá, de boa, sombra, água fresca. Davi está falando que, o tempo todo eu sou perseguido. Davi, aqui nesse texto, ele fala, eu estou sendo caluniado o tempo todo, o meu próprio filho quer usurpar do meu trono. Davi estava ali naquele lugar com exércitos rodeando ele. Todo mundo quer acabar com a minha vida. E mesmo assim ele fala, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza. Enquanto a gente não tem perseguição, falar isso é fácil. Mas nos dias difíceis, não é fácil. E é isso que o Salmo nos ensina, está nos ensinando aqui. Davi ele fala, meus malfeitores estão aqui. Os inimigos estão me cercando. O meu lugar seguro não é o meu palácio, não é o meu reinado. O meu lugar seguro é o meu Senhor, é o eu sou o que sou. A minha segurança, Davi fala e nos ensina, não está no meu conhecimento. A minha segurança não está no meu ouro, no meu bem, no meu tesouro, no meu dinheiro. A minha segurança não está no meu reinado. A minha segurança está no meu Senhor, o Criador de todas as coisas. A minha confiança é dele. E se você ler as histórias, você vai ver que nenhum dos inimigos de Davi perceberam que por trás de Davi tinha um Deus tão grande. Davi saía para as guerras. Davi sabia como, porquê, aonde, a hora, tudo. Deus falava para ele. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o seu coração. E ele era tão pecador quanto eu e você. E humanamente falando, todos os inimigos poderiam ter abatido Davi facilmente. Saul tinha um grande exército, junto com ele. Absalão, que era filho dele, conseguiu convencer uma grande parte das pessoas a derrubar Davi. Golias, a Bíblia fala, todo mundo sabe, ele era o quê? Um gigante. Era treinado, ele tinha armadura, ele tinha espada. Davi matou Golias com o quê? Uma pedrinha? Pedrinha, eu acho que não é uma pedrinha, eu acho que era uma bela de uma pedra. Pensar em uma pedrinha, a testa era grande, provavelmente era uma bela de uma pedra. Mas ele matou com uma pedra, acertou a cabeça do cara. Poxa vida! Por quê? Deus era com ele. Humanamente falando, todos os inimigos, os filisteus, poderiam ter sim acabado com Davi. Todos os inimigos. Só que eles não contavam com a presença de Deus em Davi. Por trás de Davi. Davi descansava em Deus, porque ele depositou toda a confiança só em Deus. Depositou toda a sua fé só em Deus. Então, Davi diz assim, eu espero que, mesmo diante de uma guerra, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor me dará a vitória. Eu não enxergo isso. Eu não estou enxergando. Senhor, aquele gigante eu estou enxergando. Ele é grande. Eu não estou enxergando, mas eu sei que o Senhor está. Eu sei que o Senhor está vindo. Eu sei que o Senhor está vindo derrotar. E ele sempre foi vitorioso.
E sabe que quem vive assim, com essa certeza, com essa confiança, com essa convicção de que o Senhor é luz, salvação, fortaleza, o que a pessoa vai querer? O que a pessoa vai querer? E Davi fala lá no versículo 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu não sei se você percebeu, mas ele fala, eu estou pedindo uma coisa e eu busco essa coisa. Ele não está pedindo e aí ele senta de boa e fala assim, esperar, né? Vou esperar agora porque tá bom, eu já pedi, né? Ele vai fazer. Não! Davi pede, ele busca incessantemente por isso. Davi, ele pede, ele vai atrás disso. Eu vou pedir uma coisa, só uma coisa. E eu vou buscar isso todos os dias da minha vida. A única coisa que eu quero é estar perto daquele que é eterno. A única coisa que eu quero é que eu possa morar na casa do meu Senhor todos os dias. O que desespera o meu coração, o que desesperava o coração de Davi era que ele pudesse morar na casa do Senhor. E não é um local físico, é estar perto da presença de Deus, é estar cada dia mais perto da verdade, da sua palavra. Davi podia pedir qualquer coisa. Você já pensou? Ele era rei. Ele tinha muito dinheiro. Ele era rei. Tinha ouro, tinha prata. Ele tinha exército. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir, sei lá, o que você imaginar. Mas ele pediu uma coisa, peça ao Senhor, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida. Dentre tantas coisas, dentre tantas opções, ele pediu isso. Morar na casa do Senhor. E morar na casa do Senhor é um sentido de permanecer, de habitar, de se estabelecer na presença de Deus. E talvez você pense assim, mas eu estou aqui na igreja. Não é isso que Davi está falando, nos ensinando. Não é vir à igreja, não é você fazer coisas, não é só você pegar o pão diário, devocional, e ler o pão diário ali e ser edificado. Isso é maravilhoso e não para de fazer, por favor, continue fazendo. Mas o que Davi está buscando era permanecer na presença de Deus. Era permanecer, querido, por favor, não se satisfaça somente com conhecimento. Porque estudar é bom demais. Eu estou estudando. Você saber muitas coisas é bom demais, mas a palavra de Deus, ela é um convite para você conhecer uma pessoa. Conhecer é bom. Conhecer a palavra, saber tudo, que é maravilhoso. Mas a palavra de Deus, ela convida você para conhecer a Deus, o eu sou o que sou. Sabe por que Davi pede para morar na casa do Senhor? Porque ele sabia, ele conhecia quem era o Senhor dele. Ele sabia quem era. E o mais lindo nesse verso 4, é o final, a parte B dele. Para que Davi queria tanto morar na casa de Deus? E ele fala, para contemplar a beleza do Senhor. Davi fala assim, se eu puder contemplar a beleza do eu sou o que sou, se eu puder olhar a beleza do Criador de todas as coisas, se eu puder apenas contemplar, então tudo o que eu vejo com os meus olhos naturais estarão no lugar certo. Se eu apenas vislumbrar a presença dEle, tudo fará sentido. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas nós podemos contemplar os atributos de Deus. E cerca de 1000 anos depois de Davi, quem que vem? Vem Jesus Cristo encarnado. E nele nós podemos ver a Deus. Jesus está conversando com seus discípulos lá em João 14, dos versículos 7 a 9.
E ele fala assim, se vocês me conhecerem, conhecerão também a meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe, um dos discípulos, disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou aqui com vocês, Filipe. Você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você me diz, mostra-nos o Pai? Quem caminha com Jesus conhece a Deus. Quem vê Jesus pode ver Deus, os atributos de Deus, pode contemplar a beleza de Deus. Senhor, a única coisa que eu peço é que eu possa estar perto daquele que é eterno. Sabe, isso é um estilo de vida. É um estilo de vida, não é um culto no domingo, é um estilo de vida. É uma consciência incessante da presença de Deus, da permanência do Espírito Santo. E existe uma diferença entre ter consciência da presença e ter consciência da face. Eu tenho consciência que o Lucão está aqui. Eu sei que ele está aqui. Eu sinto o cheiro dele. Eu sei o que ele está vestindo. O Lucão está aqui. Mas eu tenho consciência da face dele. Olho no olho. O que o Senhor está nos convidando é para ter consciência da face. E não só consciência da presença. Porque talvez você venha no domingo aqui, todo domingo, você sente a presença de Deus. Só que daí você vai embora, a semana é difícil, você trabalha, você tem um monte de coisa para fazer. E você tem ainda consciência da presença. Você tem consciência da presença. Mas os inimigos estão ao seu redor. Você fala assim, não, mas o Senhor está comigo, mas será que Ele está comigo? Não sei. Mas quando eu tenho consciência da face, meus olhos não saem daqui, meus olhos ficam refinados. Eu consigo olhar só aqui. Existe um refinamento do olhar quando eu tenho consciência da face do meu Deus. Quando eu contemplo a beleza do eu sou o que sou. Não há outro lugar, eu contemplo essa beleza. Eu tenho consciência da face dele, eu olho para os olhos dele. Meu olhar é refinado e eu começo a ver as verdades do céu sobre a minha vida. Não mais a verdade terrena. Eu não vejo mais os meus inimigos, eu vejo sim a fortaleza no meu Senhor. Eu não vejo mais o exército vindo contra mim. Eu não vejo mais as mentiras que são faladas sobre mim. Eu tenho consciência da presença, da face. Porque eu só olho para isso. Quando eu contemplo a beleza do eu sou o que sou, eu não quero sair deste lugar. O mesmo salmista Davi, ele fala, mais vale um dia na tua casa do que 1000 outros em outro lugar. 1000 dias equivalem a quase 2 anos e meio. Você estaria disposto a perder 2 anos e meio por um dia só na presença de Deus? 2 anos e meio da sua vida por um dia. É isso que Davi quer. Eu só quero um dia, face a face. E o salmista continua para que eu possa, deixa eu ver aqui, meditar no seu templo. Quando ele fala meditar, ele está falando assim, eu quero cultuar esse Deus, eu vou devolver tudo que é dele, porque toda a glória é dele. Devolver toda a glória. Querido, essa é a vida do cristão. Se você não tem desejado estar neste lugar, face a face, com o Senhor todos os dias, repense se você tem sido um cristão de verdade. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na tua casa, Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A banda pode vir subindo. Nada importa, nada mais importa do que ter a consciência da face de Deus. Esse é o alvo da sua vida. O alvo da sua vida não é você
ter uma graduação. O alvo da sua vida não é fazer do seu negócio melhor, é também, mas o alvo principal da sua vida é estar face a face com o Criador. Feche seus olhos. Talvez você tenha pago um preço muito alto para estar aqui nessa tarde. Talvez tenha sido difícil para você estar aqui. Todos nós enfrentamos uma chuva muito grande para chegar até aqui. Talvez você não queria estar aqui, mas alguém te convidou, ou você veio só para picar o cartão mesmo. E o Senhor quer que você saiba, o eu sou o que sou, quer que você saiba que um único encontro com a glória dEle, com a presença dEle, pode trazer plenitude para a sua vida. E eu preciso te falar que não importa o preço, sempre vale a pena. Sempre vale a pena você abrir mão da sua vontade, do seu querer, do seu pecadinho. Sempre vale a pena. Enquanto eu orava, eu sentia que o Senhor estava derramando sobre essa igreja uma fome e uma sede pela presença de Deus como nunca vista antes. Uma fome, uma sede por essa presença, por este lugar, por esse lugar de pertencer. E quanto mais a gente se expõe à presença de Deus, mais fome a gente tem dele. E eu sei que você veio aqui sem ter fome de Deus. Eu sei que você veio sem ter fome, muitos de vocês. É normal, é normal. Mas deixa eu te falar, às vezes você vai na padaria, você também não está com fome, mas você sente o cheirinho do pão assando, e você fala, eu vou comprar porque a fome bate. A presença de Deus está aqui, o pão vivo está aqui, e a fome está sendo despertada no teu coração. Porque você está começando a ter consciência da presença dEle. Da presença da face dEle neste lugar. Comece a falar com Deus, Senhor, eu quero, aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Aumenta a minha fome. Comece a pedir, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Fique em pé no seu lugar. Comece a falar para o Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, Senhor. Nós queremos mais a Tua presença, Senhor. Aos teus pés é onde Cante essa canção. quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento Faça dessa canção a sua oração. não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento Por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Se você deseja mais da presença de Deus, comece a declarar. Comece a declarar, comece a falar com o Senhor. Senhor, eu quero mais do Senhor. Pai, revela-me a tua face. Revela-me, Senhor, a tua face, Senhor.
de ti. Nada além, nada além, nada além. E não há outro como tu, Senhor. E não há outro como tu, Senhor. Desfrute da presença. Desfrute da presença do Senhor. Nós queremos mais, Senhor, mais. Aumenta a nossa fome, Senhor. Aumenta a nossa sede, Senhor. Mais, 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 mais. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais, mais, Senhor. Visita-nos, encontra em nós um coração sedento. Oh, xeria la 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 la, seria la la la, xeria la 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 la, se. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Oh, Senhor, mais a tua presença. Oh, nós queremos te ver face a face. Querer ter consciência, Senhor, da tua presença. Senhor, nós contemplamos a beleza do Senhor. Nós te contemplamos, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro mais belo, não há outro mais lindo, mais puro, mais santo. Nós contemplamos a tua beleza e nós te damos honra, nós te damos glória. Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Neste lugar nós dizemos: só o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Não há outro como o Senhor, não há outro como tu, Senhor. Só o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Só o Senhor é santo. E uma coisa eu peço, Senhor, que eu possa permanecer neste lugar, que eu possa permanecer, Senhor, que a tua igreja possa permanecer neste lugar, da tua presença, na tua casa. Nós damos todo o nosso louvor, a nossa devoção é tua, Senhor. Te pedimos, Senhor, envolva-nos na tua glória, na tua presença. E nos leva neste lugar, Senhor, nos leva. Nos leva, nos leva, nos leva para mais perto do teu coração. Não há outro como tu. Senhor, nós te pedimos que durante a semana nós possamos permanecer neste lugar. Nós te pedimos que durante a semana o Senhor possa sempre nos alertar, nos lembrar, nos chamar de volta para esse lugar, Pai. Porque não há lugar melhor do que a tua presença. Não há lugar melhor do que estar na tua casa. Não há lugar melhor para morar, para habitar, a não ser próximo daquilo que é eterno do Senhor, Pai. Molda, Senhor, o nosso coração, nós te pedimos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala assim: curte a presença do Senhor durante essa semana. Não saia deste lugar. Amém. Um beijo no coração. Deus abençoe e boa semana. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online.
Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!